Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. Lucas, capítulo 7, verso 36. Amém? Diz assim o texto sagrado. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na mesa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com um perfume. E se pôs atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amém, irmãos? Amém? Que Deus possa ministrar o nosso coração nessa noite, que o Espírito Santo enche esse lugar da presença do Senhor, que sejamos avivados pelo poder, pelo impacto transformador da palavra de Deus, e que saiamos daqui completamente transbordando daquilo que o Senhor tem para nós, e que em tudo o nome do Senhor, e somente o nome do Senhor, venha a ser glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos um senso muito elevado de moral. O nosso senso de moral é muito elevado. Quando a gente conversa sobre política, a gente vê isso. A gente está o tempo todo falando do quão elevado é a nossa moralidade. Só que tem um problema: eu tenho um senso elevado de moral, mas eu não consigo atingir o meu senso de moral elevado. E porque eu não consigo atingir o meu senso de moral elevado, o que me resta, eu finjo. Eu vendo imagem do Jean que eu gostaria de ser e escondo das pessoas o Jean que realmente eu sou. Por quê? Porque logo cedo, né, todo mundo sabe que criança não finge, né? Criança é verdadeira. Então, seu filho ganha um presente da sua mãe, a avó dá um presente que o menino não gostou, e ele olha para a avó e diz: não gostei. O que você faz com seu filho? Não faz isso. Mas eu não gostei. Não, mas você não pode falar que não gostou, você vai deixar a avó triste. Você fala que gostou, depois joga fora, mas fala que gostou. Então, logo a gente vai crescendo e a gente vai vendo que para lidar em sociedade a gente tem que usar máscara. A gente não pode ser quem a gente é.
E a gente vai usando máscara para viver em sociedade. A gente vai vendendo essa imagem que não é a nossa imagem real. Por isso que a gente se preocupa tanto com reputação e pouco com caráter. Porque reputação eu posso construir, caráter só sendo transformado, irmãos. Tem um teólogo que diz que reputação é aquela pessoa que as pessoas veem em mim. Caráter é aquilo que eu vejo no espelho. Escuta isso. Ele diz: reputação é o que dirão ao seu respeito ao redor do seu caixão no dia do seu enterro. Mas caráter é o que os anjos dizem ao seu respeito ao redor do trono de Deus. Por isso, irmãos, que nós não somos conhecidos pelas nossas ações. Por quê? Porque eu posso projetar as minhas ações. Não, recebi uma palavra, quando eu sair daqui, eu vou ser mais manso, sabe? Eu vou ser mais tranquilo, eu vou ser mais amável, e eu vou projetando aquilo que eu quero ser. Mas são as minhas reações que revelam quem realmente eu sou. Porque eu saio daqui projetando a minha ação. Não, eu vou ser assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim, vou melhorar nisso. Eu saio daqui, um carro me fecha e eu xingo. Porque a minha reação revela o que está dentro. Por isso, meu irmão, o que está dentro precisa ser transformado de verdade. Para que as nossas reações sejam espirituais e não carnais. Esse texto fala de dois personagens. Um religioso com a sua moral extremamente elevada e que fingia ser o que não era. Um fariseu que Jesus chamou por muitas vezes de hipócritas, de sepulcro caiado, que por fora era algo bonito, mas por dentro era podre. Fingiam ser o que não era. Coração extremamente orgulhoso. Por quê? Porque eu começo a vender a imagem de que eu sou quem eu não sou. E aí eu começo a me comparar com os outros e começo a me achar melhor que todo mundo. Por quê? Porque eu estou vendendo uma imagem que não é real, mas no fundo eu sei quem eu sou, meu irmão. Esse homem era um homem religioso, hipócrita. Esse homem era um homem que falava de Deus e não o conhecia, não sabia quem ele era. Jesus estava sentado na sua casa e ele não tinha sensibilidade de saber que Deus estava diante dele. Meu irmão, quando a gente não conhece Jesus, isso aqui é só um auditório. As músicas são só músicas. Quando a gente não conhece Jesus, uma pessoa na frente aqui fica falando para você: aceita Jesus, aceita. Quase falando: eu te dou um pirulito se você aceitar Jesus. Por quê? Porque você não conhece. Lembra da mulher samaritana? Quando ela olha para Jesus e diz: como pode, sendo tu judeu, eu estou diante de um judeu, e esse judeu está me pedindo água. Como pode você falar comigo? O que Jesus diz para ela? Mulher, teu problema é que tu não sabe. Porque se tu soubesse quem está te pedindo água, era você que o pediria. Sabe o que Jesus está dizendo? A gente faz apelo para você aceitar Jesus, porque você não conhece. Porque se você conhecesse Jesus, é você que entraria aqui de joelhos chorando e implorando para que Ele te aceitasse. Aleluia. Portanto, meu irmão, um religioso diante de Deus, mas não sabia quem Ele era. Sabe? Preocupado com a religião, preocupado com os rituais, preocupado com os dogmas, mas sem noção nenhuma de intimidade real. Por isso que Jesus disse muito: naqueles dias dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei. Jesus vai dizer: mas eu nunca te conheci. A gente nunca teve intimidade. De repente, nesse jantar que aquele homem estava diante de Jesus, de repente uma mulher louca interrompe o jantar. Uma prostituta que vivia num ambiente de moral extremamente elevado. Está dando para entender, amém, irmãos? Uma prostituta que vivia numa região de moral extremamente elevada, só que a sua imoralidade estava exposta. E porque a sua moralidade estava exposta, diferente do fariseu que tinha um coração orgulhoso, essa mulher tinha um coração cheio de culpa. Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu já tive essa experiência de decepcionar pessoas que a gente ama, de falhar, de ferir pessoas que a gente ama.
e de você viver com aquela culpa, aquele peso. Essa mulher vivia com culpa, com peso, ela era rechaçada, ela era colocada de lado, ela era, ela não fazia parte da sociedade, ela era colocada de lado porque ela era pecadora, cheia de culpa. Todo mundo com cara de religioso, todo mundo na igreja cantando, e ela ali com culpa. Mas de repente ela ouviu falar de uma redenção, ela ouviu falar de um perdão, ela se sentiu perdoada. Em algum momento do ministério de Jesus, ela foi afetada pelo Evangelho, ela foi afetada pelo perdão que há em Jesus, e quando ela ouviu falar que esse Jesus que a perdoou estava na cidade dela, ela não se preocupou com nada, ela não se preocupou com ninguém, ela meteu o pé na porta da casa de Simão, Jesus estava inclinado, a mesa era aquela mesa pequenininha, os homens quase que deitavam ao redor da mesa, e ela vem por detrás de Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus e começa a ungir os pés de Jesus com um perfume preciosíssimo, o valor quase de 1 ano de um trabalhador, e essa mulher está ali chorando, e aquele religioso que não conhecia Jesus, não sabia quem era, disse, está vendo, está todo mundo achando que ele é, ele não é, porque se ele fosse, não deixaria essa mulher tocar nele. Aquela mulher, irmãos, avivou o culto. Havia um culto, Deus estava presente, mas o culto estava morto. Essa mulher chegou e não se preocupou com quem estava ali. Ela tinha uma adoração a entregar. Ela tinha uma expressão de amor a entregar. Ela não estava preocupada com o que iriam falar dela. Ela sabia o que ele havia feito com ela. Não tinha a ver com a minha relação, não tinha a ver com a relação dela, com aquele que estava do lado, com aquele que estava do outro lado. Tinha a ver com a relação dela com o Senhor. Ela sabia por que ela foi ali. Ela sabia a motivação que levou ela àquele jantar, que levou ela àquela casa. E eu te pergunto, o que te trouxe aqui essa noite? O que fez com que numa noite de domingo você saísse da sua casa e viesse a este lugar? Meu irmão, escuta isso, a adoração de uma mulher pecadora virou pregação de ensinamento na boca de Jesus. Jesus usou a adoração da mulher pecadora para ensinar a um religioso com uma moral extremamente elevada o que é adoração. Jesus olha para o religioso e diz, deixa eu te contar uma história. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 denários, outro devia 50. Ele, sabendo que nenhum dos dois tinha como pagar, perdoou a dívida dos dois. Quem o amará mais? E Simão disse, claro que aquele que foi mais perdoado. Jesus disse, é isso que você não entendeu. Você não entendeu o quanto você foi perdoado. E porque você não entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, o quanto você foi perdoado, você ainda não rompeu numa adoração real e verdadeira. Você ainda não se entregou por completo, a sua entrega não foi total, porque você ainda não entendeu. Falta para nós consciência de redenção. Jesus olha para Simão e diz, olha essa mulher, foi você que me convidou, mas você não me beijou, você não lavou meus pés, você não me ungiu com óleo, mas olha o que essa mulher está fazendo, sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. Jesus não está dizendo ali, irmãos, que alguns são muito perdoados e outros estão pouco perdoados. Romanos diz, Deus nos encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Ninguém aqui vai poder chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu sou bonzão. Nós vamos chegar no céu, como diz Efésios 2, e nós vamos dizer, eu vou entrar, mas é por graça. É por misericórdia, não é mérito meu, é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, não é porque eu sou santo que eu não sou consumido, são as misericórdias dEle, a causa de nós não sermos consumidos. A nossa oração não é, Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu sou muito santo. Essa era a oração do fariseu. A nossa oração, Senhor, eu entro na Tua presença, não confiando na minha santidade, mas depositando toda a minha confiança na Tua misericórdia. Aleluia. Meu irmão, essa mulher entrega tudo, o fariseu condena aquele ato. Jesus conta essa parábola para dizer para aquele fariseu, o seu problema é que você acha que você é muito bom. Meu irmão, quando eu me converti,
aos 16 anos de idade, quando eu entrei na igreja pela primeira vez e Deus usou um profeta para falar comigo, para dizer que Deus tinha um projeto na minha vida, na mesma hora eu pensei, é claro que Deus precisa de gente como eu, tão bom. Por quê? Porque eu só vivia com gente doida. Eu vivia com um grupo de amigos drogados, gente maluca, eu era o careta. Eu era que todo mundo vinha para pedir conselho. Então quando eu cheguei na igreja, pisei na igreja pela primeira vez, e um profeta disse, ó, Deus tem um plano na sua vida, eu pensei, claro, não ia desperdiçar alguém como eu. Aí a gente vai entendendo, irmãos, sabe, o que é a graça de Deus, como nós somos pecadores, como nós estamos distantes da graça, como que muitas das vezes a religião vai nos afastando cada vez mais. Irmão, nesse dia quando eu entrei na igreja, escuta isso. Tinha um profeta, era um culto num sábado de manhã, e tinha um profeta na igreja. E esse profeta estava lá pregando, de repente, chegou um senhor bêbado na igreja, coisas de igreja de beira de rua, né? Vai entrando, entrou um bêbado na igreja, começou a gritar, aquele senhor numa autoridade que eu nunca tinha visto, chamou aquele homem lá na frente, começou a orar, o homem começou a estribuchar lá no chão. Imagina, eu era um jovem de 16 anos sem entender nada, não sabia nada do mecanismo, não entendia a matéria ainda. E aí o irmão está lá, estribuchando no chão, e aí daqui a pouco ele, em nome de Jesus, sai! O irmão levantou, ele deu um abraço, botou o rapaz para sentar lá atrás, e disse a seguinte frase, hoje saiu 168 demônios do corpo desse homem. Eu entrei em crise. Me veio 3 perguntas na cabeça, como é que pode caber tanta gente no corpo de um homem tão pequeno? Segundo, como é que saiu tão rápido? Terceiro, como que ele conseguiu contar? Fiquei em crise, irmão. Acabou a ministração, ele chamou todo mundo lá na frente para orar, e aí ele entregando algumas profecias e orando, e aí eu estou lá orando, né, e tal, não entendia muito, mas quando a gente era criança, minha mãe levava a gente na Universal, então, né, falei, alguma coisa eu lembro. Aí comecei a orar lá, e um amigo que havia ido comigo na igreja me tocou e falou, Jean, está te chamando lá atrás. Aí eu falei, quem? Ele falou, ó, o irmão lá dos 168. Aí eu falei, eu não vou não. Aí ele falou, rapaz, é melhor você ir, vai que ele vem aqui. Aí, tá bom, então eu vou. Aí fui andando, cheguei lá atrás, ele estava sentado, eu falei, oi senhor, o senhor me chamou? Ele falou, chamei, você tem muita fé, né? Não pode dizer grande fé, sim, alguma coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim, você me conhece? Aí eu falei, não. Ele falou, me chamo Lúcifer. Aí eu falei, eu não conheço, mas se é quem eu estou pensando, acabou a conversa aqui agora. E eu vou lá te entregar dizendo que era 169. Eu acho que o que ficou foi o pior. Voltei lá para frente, continuei orando e tal, o homem foi embora. Me firmei na igreja, naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus, me firmei na igreja. Era uma igreja pequena, irmão, que todo mundo era líder de alguma coisa. Tinha líder de faxina, tinha líder disso, tinha líder daquilo. Meu cunhado, que hoje é meu cunhado, na época era o líder do louvor da igreja. E aí ele me chamou e falou assim, Jean, a gente está precisando de alguém que fique no retro. Retro projetor não era coisa maravilhosa, não. Não sei quem pegou essa época, que era uma transparência, você escrevia com canetinha, tinha que ficar certinho, você botava lá, tinha que ficar sambando no culto. Era um trabalho árduo. Aí ele falou, você quer ficar? A gente não tem ninguém que fique. Minha pergunta, vou ser líder? Todo mundo é líder, eu quero saber se eu vou ser líder. Ele falou, mas é só você, eu não quero saber, eu me lidero, eu quero saber se eu vou ser líder. E aí comecei lá no reto projetor. Agora, irmãos, eu não era simplesmente um jovem de 16 anos que chegou na igreja sem entender nada. Eu era líder do reto projetor da igreja. Já sabia orar um pouquinho e tal. Um dia nós estávamos numa segunda-feira, num ensaio de louvor da igreja. Quem entra no portão da igreja? O irmãozinho lá daquele dia. Quando meu cunhado viu, meu cunhado falou, gente, só um minutinho, parou o louvor, quando ele estava indo, eu falei com ele, David, fica aqui que isso é briga antiga. E agora eu já não sou mais um novato, agora deixa comigo. E eu fui andando na direção daquele homem, e quando eu peguei no braço dele para falar, o senhor podia sair, quando eu encostei no braço dele, ele falou, tira a mão do meu braço e não arranca a sua orelha com a mordida. Eu falei, ó, o líder é ele lá na frente, se vira com ele. Eu ainda não pensei que eu estava pronto, não estou tão pronto assim como eu imaginei. Mas por que isso, irmão? Porque a gente vai chegando, e sabe, a gente vai começando a fazer alguma coisa, a gente vai começando
A igreja dá título para a gente, e tudo isso é maravilhoso, mas a gente vai achando que a gente é alguma coisa. A gente vai esquecendo da onde que ele tirou a gente. A gente vai esquecendo quem realmente a gente é. A gente vai olhando para os outros de cima para baixo. E a gente esquece que o apóstolo Paulo diz: do que você se gloria, se tudo que você tem foi recebido? Nada tem origem em nós, irmãos. Você hoje é um grande empresário e glória a Deus por isso. Meu irmão, mas quantas mãos Deus usou para que você chegasse onde você está agora? Quantas pessoas a gente precisa olhar para trás e dizer que somos gratos pela vida dela? Por quê? Porque tudo que nós temos nós recebemos, nada se originou em nós. Por isso que o orgulho é o pecado que Deus abomina, irmãos, altivez. Por isso que Jesus tratou prostituta com carinho, mas religioso, orgulhoso, Jesus metia o pé na porta, hipócrita, sepulcro caiado. Vocês não entram no reino de Deus e não deixam entrar quem quer entrar. Essa mulher, irmãos, teve uma explosão de adoração, e sabe o que Jesus disse? É porque ela tem consciência de redenção, ela está avivada, ela está fervorosa, ela expressa amor, ela se envolve, ela se entrega, ela entrega tudo. Sabe por quê? Porque ela tem consciência de redenção. Ela tem consciência do quanto ela foi perdoada. Meu irmão, se eu não tenho consciência do que Ele fez por mim, se eu não tenho entendimento de que eu estava andando em direção ao inferno, e não havia nada que eu pudesse fazer que me livrasse de lá, nada. Dar comida para morador de rua não me livraria do inferno. Reencarnação não me livraria do inferno. Jesus no Getsemane chorando, orou dizendo: Pai, tem algum outro caminho para que eles sejam salvos? Se tiver algum outro caminho, me livra da cruz. O Pai disse o quê? Não tem. Você é o único caminho que leva ao Pai. Portanto, meu irmão, eu caminhava em direção ao inferno e nada que eu fizesse me livraria do inferno. Mas sabe o que Efésios 2 diz? Mas Ele me amou com um grande amor e me deu vida juntamente com Cristo. Por isso, pela graça, somos salvos. Deus abençoou seu casamento, Deus abençoou sua vida financeira, Deus curou pessoas aqui de enfermidade, sabe? Deus restaurou sua vida, restaurou a sua dignidade, mas muito mais que isso, meu irmão, Ele te livrou do inferno. Eu não preciso de carro para entrar aqui chorando em adoração, eu não preciso de dinheiro para entrar aqui chorando em adoração, eu sei o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Sabe o que essa mulher fez? Sabe como é que ela me ensina, meu irmão? Essa mulher entregou uma oferta valiosa, chorando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você ofertou chorando? Não com expectativa do que você iria receber. Não estou falando que isso é pecado não, tá, irmãos? A gente sabe, como a Bispa Amélia falou aqui, é um princípio de Deus e a gente sabe que Ele nos abençoa quando a gente obedece a sua palavra. Mas o que eu estou dizendo é diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: qual foi a última vez que você entregou sua oferta com lágrima nos olhos? Não porque você estava com uma expectativa de ser abençoado, mas porque você tinha uma convicção, uma perspectiva firme do quanto você já foi abençoado. Qual foi a última vez que você entregou um culto, uma oferta, um louvor, uma adoração, um serviço com lágrima nos olhos, com esse senso profundo de gratidão a Deus? Por aquilo que Ele fez por nós, Ele se entregou no nosso lugar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui um homem muito culpado. Hoje, na nossa sociedade, é difícil a gente entender com profundidade o que está acontecendo aqui. Porque a gente está falando aqui de uma sociedade extremamente religiosa, aonde as pessoas morriam por causa dos seus pecados, eram apedrejados por causa dos seus pecados, eram condenados à morte por causa dos seus pecados, aonde as pessoas eram expulsas da cidade por causa dos seus pecados, aonde as pessoas viviam com esse peso da culpa nos ombros. Meu irmão, não tem nada mais libertador do que você ofender uma pessoa, romper uma relação,
saber que você nunca mais vai ter aquela pessoa por causa de um erro que você cometeu, e aquela pessoa tem todo o direito de romper a relação com você. Você está tendo o que merece, você está sofrendo e é isso que merece. Mas aquela pessoa abre mão do seu direito, e perdão é isso, meu irmão. Perdão é abrir mão do direito de justiça para viver uma relação debaixo da misericórdia. Jesus podia matar todos nós e ele ainda estaria sendo justo, porque a Bíblia diz que nós abrimos mão do Criador e amamos o pecado e a criatura. Mas ao invés de nos matar, ele decidiu morrer por nós. Isso é lindo demais, meu irmão. Não tem nada mais libertador do que a pessoa olhar nos seus olhos e dizer: você está perdoado. Meu irmão, Jesus olha para essa mulher prostituta, que já tinha recebido vários olhares de condenação. Jesus olha para essa mulher e diz: teus pecados, todos os teus pecados estão perdoados. Você está livre, vai em paz. Não há mais opressão, não há mais condenação, vai em paz, vive a tua vida em paz. Romanos 5, capítulo 5, verso 1, porque se somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Você está livre, você está salvo, vai em paz. Imagina aquela mulher, o peso que ela deixou ali. Deixa eu te falar uma coisa, você está perdoado. Você foi perdoado. Escuta bem o que eu vou dizer para você não se escandalizar, para você entender o que eu vou dizer. E você não precisa se arrepender para ser perdoado. Jesus não foi para a cruz e disse: ó, estou aqui embaixo, se arrependa aí que eu subo. Não, Jesus subiu na cruz e disse: está consumado, vocês estão perdoados. Você não se arrepende para ser perdoado, você se arrepende porque Ele te perdoou e te deu a possibilidade de se arrepender. Você não se arrepende para ser perdoado, você se arrepende para desfrutar do perdão que Ele já entregou na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Portanto, meu irmão, perdão está dado. Você não precisa viver desse jeito, você não precisa viver, sabe, deprimido, oprimido, cheio de culpa. Ainda que alguém tenha te condenado, te acusado, vem para Cristo, meu irmão. Isso não é uma mensagem evangelística não, tá, irmãos? Porque eu vivi muitos anos na igreja sem estar em Cristo. E estar na igreja não muda a minha vida, pode mudar a minha reputação, mas não muda meu caráter. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram e tudo novo se fez. Meu irmão, vem para Cristo, porque em Cristo você vai desfrutar de uma paz que o mundo não consegue entender. Não é uma paz de quem está num dia com tudo bem. Não é uma paz porque está tudo muito bom. Não, é uma paz de alguém que foi afetado por dentro, irmãos. Ainda que você tenha sido condenado e acusado por alguém, recebe essa palavra: nenhuma, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da tua falha, não importa o que você fez no seu passado, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre. Agora, meu irmão, o preço que foi pago foi muito alto. Tenha consciência disso. O que você vai fazer com esse perdão que te foi entregue? Meu irmão, o que você vai fazer com esse presente? Qual é a expressão de amor que você tem para entregar a Ele? Qual é a expressão de adoração que você tem para dar para Ele? Qual a oferta? Qual o tamanho da oferta que você tem para dar, que vai pagar o que Ele fez por você? Meu irmão, é sempre por gratidão, por aquilo que Ele fez por nós.
Eu nunca me imaginei pregando. Aí Deus vem, te dá dons, te dá entendimento, não sei o quê. Aí você acha que você é alguma coisa. Aí você acha que você é melhor que alguém, meu irmão, no reino de Deus. Nós crescemos e amadurecemos para descer e servir quem está chegando. No reino de Deus não é para a gente se achar o bambambam. No reino de Deus, quem quer ser o maior, desce, seja o menor. Porque Deus veio à terra não para ser servido, mas Ele veio para servir. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, seja reavivado nessa noite, por ter a sua consciência, transformada. A única forma da gente ter comportamento transformado é a gente ter consciência afetada. Meu irmão, tenha a sua consciência afetada nessa noite. O preço foi muito alto. O diabo não pode te tocar. 1 João 5,18, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca, o diabo não pode te tocar. Porque você está guardado debaixo das asas do Onipotente, porque Ele pagou um preço na cruz por você. Eu lembro de uma história de uma senhora fervorosa, aquela senhorinha que toda igreja tem que ter, fervorosa de oração. E ela estava na rua, no centro da cidade, e de repente parou uma moto, desce 2 assaltantes, bota a arma na cabeça dela e diz, passa tudo que a senhora tem. Ela só fecha os olhos e diz, Senhor, me cobre com teu sangue. De repente houve uma sirene, os bandidos acham que é polícia, sai correndo, daqui a pouco para uma ambulância na frente dela, entra aqui minha senhora. E ela entra e eles olham para ela, ué, mas a senhora não tem nada? E ela disse, não, estava sendo assaltada. Eles estranham. Nós olhamos para a senhora quando a gente estava do outro lado da rua e vimos a senhora toda ensanguentada. Meu irmão, a gente não vê, mas a gente está coberto pelo sangue que foi derramado no Calvário. Às vezes, Deus permite a gente ver uns livramentos. Eu vi um essa semana de perto. né, pastor Ferretti? Jesus amado. Às vezes, a gente vê alguns livramentos. Outros a gente não vê, irmãos. A gente só está sendo guardado. Sabe? É acordar de manhã e a primeira coisa que você deve fazer é levantar suas mãos e dizer, Senhor, por causa dos meus pecados era para eu estar morto e fulminado, mas eu só estou vivo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E mais uma vez hoje o Senhor renovou a tua misericórdia, e eu vou viver esse dia para glorificar, exaltar, servir, amar. Eu vou viver esse dia para que o Senhor veja o quanto que eu lhe amo. E olha o que Jesus disse para Simão. Jesus disse para Simão, não adianta ir lá na sinagoga sábado, levantar a mão e dizer que me ama. Não adianta na hora de evangelizar, dizer para as pessoas o quanto você me ama. Não adianta na hora de cantar, dizer o quanto você me ama. Cadê o amor? Jesus disse para Simão, olha para essa mulher. Olha como a consciência dela foi afetada pelo perdão que ela recebeu. Olha a expressão de amor dela. Jesus disse para Simão, cadê o amor? Cadê o amor que você canta? Palavra para os homens. Meu irmão, só porque falta para a gente consciência de redenção é que a esposa tem que ficar brigando com a gente para ir na igreja domingo. Homem que chega para a esposa no domingo e diz, não, hoje eu não vou não porque eu trabalhei muito. Meu irmão, você trabalhou muito. Tem gente desesperado pedindo emprego a Deus todo dia. Se você trabalhou muito, é motivo para você chegar aqui e adorá-lo. E agradecer a Deus, Senhor, obrigado porque eu tenho emprego. Obrigado porque eu tenho empresa. E muito obrigado porque eu tenho saúde. Porque, meu irmão, se Ele tirar um pouquinho a mão. Eu conheci um senhor que ele foi diretor do Hospital dos Servidores. Extremamente arrogante. Acho que isso tem mais de 15 anos atrás. Quando um dia a família dele pediu para eu pregar o evangelho para ele. Porque ele estava todo entrevado em cima de uma cama. Um homem que dizia quando ele ajudava lá as pessoas, e as pessoas eram curadas no hospital, e as pessoas davam glória a Deus, e ele dizia, quem curou fui eu.
todo entrevado em cima de uma cama. Eu creio que um dia nós nos encontraremos na glória, porque pregamos o evangelho para ele, e ele aceitou Jesus piscando os olhos. Meu irmão, é por graça. Seu casamento é a expressão da graça de Deus. Seus filhos são expressão da graça de Deus. Meu irmão, a sua igreja é uma expressão da graça de Deus na sua vida. Às vezes você conversa com algum irmão aqui e pergunta: e aí, como é que está a Sara nossa terra? Aí ele diz o seguinte: Deus está abençoando, pessoas estão indo para lá. Meu irmão, Deus não está abençoando a igreja porque pessoas estão entrando aqui. Pessoas estão entrando aqui e são essas pessoas que estão sendo abençoadas pela vida da igreja. Deus não colocou a igreja no recreio porque a igreja precisa das pessoas do recreio. Deus colocou essa igreja aqui porque o recreio precisa dessa igreja. Portanto, meu irmão, se levanta. Deixa o fluxo da graça passar por você. Ele te perdoou. Seja um agente de perdão. Seja um agente de reconciliação. Meu irmão, entrega tudo. Entrega tudo. Tudo que você é, tudo que você tem. Seu tempo, seus talentos, seus tesouros. Investe, meu irmão, a sua vida no campo do Espírito, da onde a gente colhe vida eterna, da onde os nossos propósitos são mais elevados. Você está perdoado, o diabo não tem acesso à sua vida, você nunca verá o inferno, porque você não vai para lá, porque Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te salvou, Ele te resgatou, você vai morar no céu. Aleluia! Portanto, meu irmão, entrega tudo, renova hoje a sua aliança com o Senhor, renova hoje, sabe, o seu fervor espiritual. Para de fazer como Simão, ficar fazendo conta. Será que ele é? Será que ele não é? Será que é? Meu irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Quando a gente se converte, já estou terminando, a gente vem e a gente descobre tudo isso, meu irmão, a gente fica fervoroso. A gente quer falar de Jesus para todo mundo. Os islâmicos têm os xiitas e a gente se torna os xaatos. A gente quer botar Jesus goela abaixo de todo mundo, porque a gente sabe o quanto a gente foi impactado. Aí sabe o que as pessoas dizem? É primeiro amor, daqui a pouco passa. Meu irmão, ele não está errado de estar no primeiro amor, não. A gente que está errado de ter caído de lá. Então, de vez em quando, cola com um novo convertido para aprender com ele. Porque quando eu era novo convertido, meu pastor dizia para mim: vamos ali orar por um casal. Chega lá, você dá uma palavrinha para eles. Na mesma hora eu entrava para o banheiro, ajoelhava e falava: Senhor, o que eu vou falar? Senhor, eu não sei o que falar. Senhor, me usa, sabe? Aí você é pastor, lê uns livrinhos, começa a entender alguma coisa da Bíblia. Alguém diz: vamos visitar um casal que está em crise? Aí você diz: Espírito Santo, tira a folga. Eu sei o que falar. Eu já li livros de casais, eu sei o que dizer. Aí você vai lá e fala. Eu já tive essa experiência, meu irmão. Aí você vai lá e fala. O casal chora. Que coisa linda, que palavra bonita. E na semana que vem, na outra semana, se divorcia. Porque não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, é o poder do Espírito Santo do Senhor que nos humilha para dizer: não é você, não é você, você é canal, sou eu. Portanto, meu irmão, nessa noite se coloca na mão de Deus. Reaviva o primeiro amor, lembra de onde você caiu e volta agora, volta hoje. Abre mão da religião para viver a experiência extraordinária da espiritualidade real, fervorosa, verdadeira. Volta para Cristo hoje. Se você não conhece Jesus e você anda atribulado, você tem dinheiro, mas você pensa em suicídio. Você tem dinheiro, mas seu casamento está acabando. Você tem dinheiro, mas você não consegue curar a sua enfermidade. Você tem dinheiro, mas você vive em depressão. Se você está assim hoje, vem para Cristo. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. É promessa dele.
Portanto, meu irmão, enquanto o louvor ministra uma canção, eu queria chamar aqui na frente. Se você entendeu, se Deus falou o seu coração, a gente não está vendendo Jesus, meu irmão. A gente está te apresentando a paz que você nunca conheceu. E é decisão mesmo. Não é emocional, é decisão racional, real. Eu entendi, eu vou. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, não se preocupe com quem está do seu lado. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você hoje quer renovar sua aliança com Ele, seu fervor espiritual, sai do seu lugar. Vem aqui, a gente vai orar por você. Pode vir. Vou pedir para a igreja que a gente fique com os olhos fechados em oração. Durante esse louvor, você que é cristão e que se encontra abatido, quer voltar ao primeiro amor, a gente quer orar por isso hoje, meu irmão. Para que Deus levante aqui um exército de adoração. Um exército, meu irmão. Os dias do diabo estão contados no recreio, porque Deus está levantando um exército. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. Aleluia. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, Oh, cante ao Senhor. ei, e somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de Aleluia. graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Vem, Espírito Meu Santo de coração Deus. dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, Agora que Ele. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E Ele me ama. Me ama. E Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando em Ti, Jesus. Aleluia. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara Ele. E eu não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama.
Não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como está o seu coração. Não sei o que você tem vivido. Mas de uma coisa eu sei: nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus. Nem perigo, nem principado, nem potestade, nem fome, nem nudez, nem força do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus todos nós fomos feitos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. E Ele me Jesus te ama. Ministra para quem está do seu lado, Ele te ama. Abrace uma pessoa e diga: Ele te ama. Abrace alguém aí do seu lado e diga: Ele te ama, Ele te ama. Recebe esse abraço como expressão do amor de Deus. Aleluia. Se sinta amado, se sinta abraçado. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui são convictos do amor de Deus? Eu sei que Ele me ama. Levanta a sua mão. Por que que você sabe? A cruz nos revelou o amor dEle. Ele nos ama porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele não foi diferente, Ele não foi apático, Ele entregou. Quem ama, entrega. E quem ama, entrega o que tem de melhor. Ele não entregou anjo, Ele não entregou homem poderoso. Ele entregou seu único filho por amor a nós. Você tem convicção do amor de Deus? Amém? Agora escute o que eu vou dizer para a gente terminar. Eu sei que você tem convicção do amor de Deus. Agora a minha pergunta é: quantos ao nosso redor tem convicção do nosso amor por Ele? Seus filhos sabem que você ama mais o Senhor do que o seu time de futebol. Seus filhos sabem que você ama mais o Senhor do que o seu trabalho. Seus filhos sabem que você ama mais o Senhor do que a sua própria vida. E se preciso for, você entregaria a sua vida por amor a Ele. Nós temos convicção do amor dEle por nós. Mas que os nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes, nossos vizinhos, nosso bairro, nosso condomínio, a faculdade, o colégio, que todos que passarem pela nossa vida vejam em nós expressões reais e verdadeiras do tamanho do nosso amor por Ele. E que quando alguém passar por essa rua e ouvir a nossa adoração, saiba que a nossa adoração é grande, porque o nosso Deus é enorme. E eles venham conhecer o tamanho do nosso Deus pelo tamanho da nossa adoração. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra e a glória. Uau, que palavra, hein? Nós temos que ir. Mas eu queria só falar algo que eu senti no meu coração. Você não ouviu essa palavra por acaso. Você pode ser velho de igreja, pode estar chegando agora, de repente você é de outra igreja, de repente você estava desviado, mas essa palavra de alguma forma tem que mexer com você. Essa palavra aqui não foi para alguém, foi para você. Essa palavra aqui, em nome de Jesus, gere frutos no seu coração. Foi o dia certo, foi o momento certo. Deus estava ali, quando eu estava ali, eu estava vendo, sentindo Deus falar que tinham pessoas que estavam desviadas e que hoje precisavam voltar para Jesus. Não foi coincidência.
Foi o amor de Jesus te atraindo e falando: você tinha que estar aqui nesse lugar. Tinha casamentos que estavam passando pelo que esse casal aqui passou, casamentos que estavam para acabar. Esse não foi uma coincidência, você está aqui, foi Deus te atraindo. Faz um compromisso com Deus e a partir de hoje falar: Senhor Jesus, eu quero arrumar minha vida com você. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não vim aqui por acaso, foi o Senhor que falou comigo. Eu quero ter um recomeço hoje em nome de Jesus. Que Deus esteja fazendo a obra na sua vida em nome de Jesus. Terça-feira nós temos culto aqui. Amanhã nós temos um devocional. Na verdade nós temos segunda, sexta-feira um devocional na internet. Só você colocar lá @devocionalsara. 8h30 começamos o devocional, só meia hora, onde que nós oramos juntos como igreja, nossos pastores, nossa liderança de igreja sempre reveza e sempre tem uma palavra vinda dos céus para você. Então terça de noite nós temos de manhã, então 8h30 da manhã, esses movimentos de devocional de oração. Terça-feira, 20 horas, culto da fé. Tem sido incrível e essa semana vai ser mais um culto realmente revolucionário na sua vida. Sábado nós temos um congresso de mulheres aqui. Vai ser o melhor congresso que nós tivemos na história da nossa igreja. Eu estou morrendo de inveja das mulheres, confesso. E se eu fosse mulher eu não perdi essa chance de estar aqui com a gente. Lá, se você não conseguiu comprar ainda o seu, vá lá na livraria, compre o seu, ou se não, acesse os nossos links na internet, amém? Você pode levantar sua mão nesse momento agora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Nessa semana, você vai experimentar muita paz, a paz que excede todo entendimento. Você vai ter paz com Deus, a paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana, o inimigo não pode te tocar, como nós ouvimos do pastor, porque quando o inimigo te vê, ele nem consegue te chegar, porque ele vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Você está coberto em nome de Jesus. E porque hoje você foi bombardeado por tantas verdades espirituais, eu queria que você bem alto respondesse para mim: como é que vai ser a sua colheita? Ah, eu não vi direito não, mais alto. Como é que vai ser a sua colheita? Então por isso eu abençoo você, eu abençoo sua vida, sua família. Vai para a melhor semana da sua vida. Deus abençoe vocês. Até amanhã no devocional, até o culto da fé, até o congresso de mulheres.